Bom dia, boa tarde, boa noite, internautas, telenautas. Estamos aqui hoje para falar do pós-jogo, né, contra o Mirassol. Devido às fortes chuvas na Vila Belmiro, não conseguimos gravar o pós-jogo direto da Vila. Até saiu um vídeo, porém teve alguns problemas no áudio. Então, como a gente sempre faz esse vídeo mais longo, acreditamos que fosse melhor já abordar e junto com o pré-jogo que a gente vai fazer aqui hoje já da Ponte. O Santos está lá treinando com o Mister, que já meteu como? Todas as taças no vídeo da Santos TV e falou: se vocês querem, vocês têm que correr atrás. Muito bom dia aí pro Santista e faça a sua consideração inicial aí, Santista. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você está assistindo esse vídeo, mas eu acredito que você está muito contente com os primeiros 90 minutos do Santos Futebol Clube, né? Que, como o Vitor disse, teve a estreia principal aí, foi do Pedro Caixinha, nosso treineiro, e, e o que o Vitor falou tem razão para quem assistiu aí a Santos TV, os bastidores do Santos e Bragan e Mirassol. Mirassol. Eu acho sensacional, aconselho você que não assiste a assistir. E eu acredito que você tenha visto também uma fala do Caixinha que tenha sido assim: hoje começa um novo ciclo. Sim. E quando ele fala isso, ele está concentrado, ele está fixado naquilo que ele está falando e pensando, né? Ele não está falando aquilo Da boca pra fora. da boca para fora num discurso apelativo de manada. Ele está falando algo que ele quer. Então, hoje começa um novo ciclo. Então, no dia 16, começou um novo ciclo, então, para nós santistas. Esperamos e espero que seja uma espiral de positividade, de coisas boas e melhores para o Santos. Né? Everton, você acha que o Santos vai ser campeão? Não sei, não estou falando isso. Eu acredito até que, por enquanto, eu acho que não, com esse time que o Santos está se montando, eu ainda acredito que não seja um time para bater campeão, mas seja um time para chegar e brigar, disputar. A gente sabe que o futebol só um ganha, né? E nem sempre o melhor ganha, mas sim aquele que está mais preparado, mais bem encorpado, vamos assim dizer. A resiliência acaba sendo uma das características que o time tem que ter muito ao longo do campeonato, né? E o Santos não tem ainda esse perfil porque está montando o seu elenco ainda em decorrer do campeonato, né? E o Paulista serve também para isso. Na minha concepção, o Campeonato Paulista deveria se modernizar um pouco. Todo mundo fala tanto de modernização. Na minha concepção, o Campeonato Paulista deveria ser modernizado. E até deixo a sugestão aqui, já falei isso em uma outra oportunidade, que seria jogar o Paulista com o time sub-20 ou sub-23, né? Mandar para a Copinha o time sub-17, sub-15 e 17, jogar com o time sub-20 até onde der, assim. Os quatro times grandes poderiam assinar um documento, né? Fazer a qual os times se livrariam do rebaixamento, mas utilizariam o time sub-20 durante o campeonato. Eu acho que iria dar uma visibilidade maior ainda para a base. O público iria adorar, porque principalmente nós santistas adoramos a base. Ia ser uma oportunidade de já colocar os meninos para jogo de verdade, em situações muito mais adversas do que a Copinha, em climas melhores, né? Porque a Copinha, de repente, cai uma chuva aí de verão e acaba com o espetáculo, e às vezes o moleque não consegue desempenhar ali, e num jogo profissional, num campo melhor, talvez o menino conseguiria desempenhar melhor. Então eu assinaria um Campeonato Paulista assim e ponto. E o time principal iria treinar mesmo para a Copa do Brasil e Brasileiro. Enfim, já que isso não acontece, vamos falar de Santos 2, Mirassol 1, Vitinho. O Santos, na minha visão, jogou muito. Eu estava ali no estádio e
Quando fez os primeiros 5 minutos, eu olhei no relógio, o cronômetro lá, e, pô, pra mim podia acabar o jogo agora, porque eu tava com saudade de ver um time e eu gostaria de ter uns dias na minha cabeça um time da qual eu vi o Santos jogar. E depois foi aos 10 minutos, eu tive a mesma sensação. Depois aos 15, aí eu pensei, pô, 15 minutos e o Santos não perdeu ainda o ritmo, eu acho que agora vai. Eu acho que agora vai jogar o tempo inteiro assim. E foi o que aconteceu. O Santos jogou o tempo inteiro em cima do Mirassol, né? O primeiro tempo inteirinho em cima do Mirassol, com destaques muito fortes ali, positivos para o Brasão, que fez aí pelo menos durante o jogo umas 5 defesas. Mas mas se o destaque foi o Brasão, significa que o time não foi bem. Não é isso. A gente sabe que o time que ataca fica mais vulnerável mesmo para tomar um contra-ataque, né? E as bolas que foram do Mirassol, uma do meio de campo, que o cara deu um chute despretensioso, a verdade é essa. Ele chutou em direção ao gol, mas ele não imaginava que iria render um vídeo espetacular com uma defesa melhor ainda do Brasão. Depois uma cabeçada, depois um lance cara a cara que estava impedido. Enfim, foram situações que o Santos vai gerir para o adversário durante o ano de jogar lá em cima. E para que não aconteça o pior para nós, esse time vai precisar fazer os gols que as oportunidades vão aparecer. Então, contra o Mirassol apareceu oportunidades, né? Teve uma cabeçada que o próprio Lucas Braga teve a chance de ser o primeiro a fazer um gol na temporada. O Muralha pegou, depois ela ainda bateu na trave. Teve uma do Soteldo que ele bateu fraco no gol. Teve uma do Guilherme que ele poderia ter tocado no Soteldo. Ele preferiu bater e bateu para fora. Então, assim, são situações que esse time, que principalmente o time que veio do ano passado, vai precisar mudar a mentalidade, porque a gente vai dar trabalho para todo mundo aí com esse time ofensivo, mas é um time que vai sofrer um pouco em alguns determinados jogos, em alguns modelos de jogo, né? Mas, mas lembrando que a torcida do Santos adora esse frio na barriga, e hoje nós temos um goleiro a qual posso falar para você, Vitor, confia que o GK é bom, mano. Confia que o GK é bom. E o Brasão, ele tem esse diferencial que é o enfrentamento, o 1 para 1. Ele até pega uma bola no segundo tempo, que ele se jogou de frente no pé do cara. Foi inteligentíssimo para ele não fazer o pênalti. Ele foi de frente, de cabeça, né? E acabou que deu certo. Ele faz o X, quer dizer, muito bem feito. Sai de cara a cara e faz o X ali muito bem. Então, é um goleiro que a gente pode ficar sossegado que ele vai nos ajudar e nos auxiliar muito esse ano também. Cara, de primórdio, eu acho que é isso. Em relação ao destaque aí desse jogo, fica mesmo pro Brasão, que teve uma atuação nota 10, e pro Guilherme, que teve uma atuação 9.9. Então, o Santos me empolgou. E se tudo der certo, agora falando um pouquinho de sonho, mas sem citar, vou parafrasear. Se tudo der certo, se as conspirações que estão dizendo por aí realmente acontecer, aí a partir de aí, mano, aí eu posso falar pra você que aí dá pra brincar. Ai, ai. Acredito que vendo da perspectiva do telespectador, vamos colocar assim, o Santos se propôs muito, fez essa marcação alta, porém, é isso que você já abordou com questão a finalização. O Santos teve muitas oportunidades, porém não foi melhor em finalização do que o Mirassol. E isso pode se abordar que é um defeito crônico do Santos, que já está até na própria base, que o último atacante, assim, entre aspas, que o Santos fez subiu, que é o Lucas Meirelles. Fora os que ficaram, não tem um centroavante, falando de centroavante, que seja uma referência. O Santos tem referência aos lados do campo.
tanto defensivo quanto ofensivamente, tá ligado? Então, as laterais estão bem, os pontas estão bem, porém você não vê referência nem na própria base de centroavante. Agora surgiu aí o nome do Cauã Pereira, com a copinha e tudo mais, porém, às vezes você só tem a oportunidade de fazer um gol. Tá um jogo truncado, tá um jogo difícil. E pensando, por exemplo, num clássico, falando aí de Corinthians, São Paulo, próprio Palmeiras, que vai ser o primeiro clássico do ano, tem jogadores muito melhores. E a gente tem que saber que numa cara a cara dessa, o Brasão vai ser fundamental? Vai. Porém, o Santos tem que lembrar um pouquinho do Santos de 2010, que era tomava 10, fazia 20. Porque quem ganha é quem tá à frente do placar. O Santos não ligava muito nessa época pro saldo de gols, sempre visando o ataque. O Santos atacava em velocidade e o Santos, dependendo das peças que comporem esse elenco aí, ainda não está fechado o elenco. Eu falei isso no vídeo pré-jogo do Mirassol, não está fechado. Acredito que vão ter outras contratações. Obviamente já tem aí o nome do Tiquinho, do Barreal, que falaram que estava ontem na Vila, e que podem vir a compor o elenco, deixar o elenco mais encorpado. Fora que pode apostar aí numa molecada que tá vindo aí da base, que pode, principalmente os pontas, pode ser aquele salseiro que o Santos está precisando. Que aí é num. Faltando 20 aí do segundo tempo, tu colocar um Matheus Xavier, tu colocar um Renato, o Rodrigo César, tu colocar um próprio Bom Tempo, Vinícius Lira, já vai dar uma outra perspectiva pro jogo. Deixa eu contar uma resenha que eu ouvi, e é isso que tá precisando no Santos hoje. É isso que o Caixinha tinha que fazer com alguns meninos. Eu vou citá-los. Nadson é o primeiro, Juninho, Matheus Xavier, é os caras ali do Rabisco. Quando ele Luxemburgo estava no Vasco e pegou o Thales Magno, subindo da base. Thales Magno era o cara do enfrentamento, do 1 para 1. Sim. Saiu E isso até era num podcast, eu acho que foi no Podpah, o próprio Thales Magno falando, né? exatamente. E ele olhou assim e falou pro Thales Magno, ó, você vai entrar. O Botafogo tinha feito um gol, você vai entrar. Tá bom. Se você der carrinho, eu vou tirar você. Entendeu? Então, o Santos tinha que ter um perfil, um treinador ou alguém nesse calibre. Por isso que eu gostaria de ver o Luxemburgo na função de manager, de gerente de futebol, do cara que tem a relação Santos Campo-Bola. Não mais de técnico, mas de um cara ali de dentro dos bastidores. Se você der carrinho, eu vou Fazer te o tirar. que, pra quem não tá acostumado, fazer o que o Léo era pra ter feito ano passado, ali Sim. com o pessoal da Série B. Então, se você der carrinho, eu vou tirar você. É pegar o Nato e falar assim, moleque, você não tem obrigação com ninguém, mano. É pegar a bola e ir pra cima, mano. Vai pra dentro, mano. E se você errar, Se você errou. errar, errou. Se você errar o drible, se você errar o passe, a finalização, errou, mas você tentou. Agora, se você pegar a bola e tocar pra trás, eu vou tirar você. Isso mesmo. É assim que tem que ser, mano. Porque esses moleque aí, mano, vai ser que nem você falou, os moleque da fogueira, mano. Os moleque que vai botar fogo no jogo, os moleque que vai pegar a bola e vai colocar embaixo do braço e vai ser o dono da bola, mano. Também parafraseando aí um podcast do nosso querido, que pra mim foi querido, jogou muito no Peixão, André Felipe. Em um dos episódios, eu não sei se foi no Charla ou foi em outro podcast, agora eu não me recordo, se foi no Charla ou no do Denilson, que ele fala que no jogo do Santos contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil de 2010,
eles brincando no treino antes, o Dorival passa, o Neymar dá uma carretilha. Lembrando que o Neymar, naquela época, tinha 17 para 18 anos, ou tinha recém feito 18 anos. Então é a idade da molecada que tá subindo agora. Não é muita distância, não. Sim, Ele dá uma carretilha no Dorival, o Dorival vira e fala, pô, tu consegue fazer isso no jogo? Aí ele, pô, se tu deixar. Aí ele, então é o seguinte, gente, se a gente começar com a bola, vai dar a saída de bola, vai tocar no Neymar, o Neymar vai fazer isso. Aí foi o que aconteceu. O Santos, com menos de 10 minutos, já estava 1-0 pro Santos. Porque você mexe com o brilho do time adversário, fazendo isso principalmente quando você tem a torcida a seu favor. sim. E falando de cara velho, jogador velho, eles odeiam tomar isso de molecada. E se eu não me engano, quem tomou essa carretilha aí tinha sido o próprio Diego Tardelli, que já era um cara realidade no futebol. Consagrado, né? É. Aí tomar a carretilha do Neymar, que tá começando, que todo mundo falava que era um fenômeno, mas não tinha ganhado tudo, Na realidade, nessa época aí, todo né? mundo já tava odiando o Neymar, porque o Neymar sabia como ele era, né? É, Ele era da zoeirinha. Então, é. nessa época aí, ninguém mais gostava do Neymar. Então, mas aí tu tem que colocar essa molecada pra fazer o que ele fez. O próprio Luca Meirelles aí, pensando aí no ataque ideal com Tiquinho e Soteldo, Dali Guilherme, se ele sair pra entrar o Luca Meirelles, moleque, tu tem que chutar, mano. Tu tem que ir pra frente. Tu tem que olhar pra frente e ir O que embora. acontece é o seguinte: historicamente, o Santos nunca fez um centroavante troncudo, parrudão. Só o Serginho Chulapa, que era caneludo, mas ele desenrolava. Ele não foi feito em casa, né? Ele foi. A base dele, se eu não me engano, ele é revelado no São Paulo. Então, Acho o, que agrada no Santos, você acredita? é, o Santos, o último centroavante que o Santos revelou foi o Marcos Leonardo. Só que o Marcos Leonardo, ele já era o caneludo. É. Ele era homem-gol, a bola caía nele, ele dava no gol. Só que, historicamente, o torcedor do Santos tem, assim, o 9. Você fala um 9 recente no Santos, você vai falar de André, que era um cara que corria, um cara que se Cara de doava em campo. movimentação. Você vai falar um outro 9 em Caio campo, Jorge. você vai falar do Zé Love, Movimentação também. movimentação. Não era o artilheiro do time. Ah, tudo bem que do lado dos caras ele tinha o Neymar e atrás dos caras ele tinha o Ganso. Sim. Então você olhava, o Ganso olhava assim, tinha que dar a bola em um dos dois. Ele vai dar a bola no Zé Love, no André ou no Neymar? Tinha as opções, né? Então ele dava no Neymar e o Neymar batia. De repente o goleiro pegava, o 9 ia lá e guardava. Isso. Pegava de rebotinho. Mas os noves do Santos, historicamente, assim, recente, os caras não ficam lá dentro da área, Não, pirando bola. nem recentemente mesmo, porque, por exemplo, o último que eu falo que era mais assim era o Kleber Pereira, que ficava esperando bola. Não, não, tô falando feito em casa. Feito em casa? Nenhum, Feito em mano. casa. Nenhum. Então, os dois últimos que ficou ali foi o Caio Jorge e Mas o Caio Jorge o, era muito mais movimentação, jogava muito mais e o Marcos coletivamente. Leonardo. É. Então, foi assim, caindo de produção, vamos dizer assim, dos 9 que a gente, Santista, está acostumado. Quando você fala de Luca Meireles, o Luca Meireles não é o 9 parrudo, Não. né? Ele é o 9 que ele joga de frente para o gol e não de costas. É. É o 9 que ele vai pegar a bola, ele não vai estar dentro da área. Então, de É o 9 repente, da tabela, do 1-2, propriamente dito, né? pode ser que ele encaixe até de uma dupla de ataque aí com o Tiquinho, com o próprio Endo. Numa formação alternativa do Caixinha, poderia ser. É, Só porque que, na base era ele,
Matheus Xavier e, se eu não me engano, o Rodrigo César, né? Que ia os três espetados pra frente, tabelando pra chegar de frente pro gol e fazer o gol. Só que o que que acontece com tudo isso? A expectativa, ela não pode ser acima da realidade, senão você gera frustração em todo mundo. Sim. E isso é o que acontece um pouco hoje em dia com o Santos, porque nós estamos carentes de jogadores bons, E de nós ídolos. estamos carentes de ídolos, feito em casa principalmente, e nós estamos carentes de títulos, né? Então, qualquer coisa para nós vai ser um apego emocional. Como, Aham. por exemplo, o Souza. Pô, bota o Souza, bota o Souza, bota o Souza, bota o Souza. Botou o Souza para jogar contra o Mirassol. Aí eu escutei na vila, pô, mas o Souza é azarado, em toda hora que entra, tá na pior, tá na furada. Pô, segunda-feira o Santos estava ganhando, mano, quando o Souza entrou. O Santos estava ganhando, dominante no jogo em cima do Mirassol. O Mirassol estava apertando, porque quem tinha que correr atrás era o Mirassol. O time estava cansando. Ele olhou pro banco e falou: pô, o Escobar tá apoiando o time pela esquerda. Se eu vou botar o moleque, vai continuar. E o Souza entrou perdido. Então, assim, pô, realmente vale a pena lançar um moleque que tava a base inteira sendo treinado por treinadores aí no Santos, como o Orlando Ribeiro, como o Helder Campos, né? Tava sendo treinado pelo Leandro Zago. Então, você tem que dar um tempo maior para esses meninos, para eles entenderem de fato o que, que o Caixinha quer. Porque se você for falar aleatoriamente, o Caixinha quer um cara que corre para frente e para trás. É. Mas não é assim. O jogo é posicional. E nisso, a inteligência emocional e a inteligência intelectual do rapaz, do garoto ali que vai jogar, ela precisa estar sintonizada com aquilo que está sendo pedido. Uhum. E eu não achei isso no Souza quarta-feira. É muito cedo para falar qualquer coisa, obviamente que não vou criticar o menino aqui, que eu acho até que tem uma certa qualidade sim, mas não é esse craque que a torcida tá achando que o Souza é. O Souza é um lateral esquerdo nota 6 ou 7. Eu, particularmente, daria 3 na mão do Wendel Lira daqui uns dias. Do Prepara o Vinícius Lira. moleque. Vinícius Lira. O Wendel Lira é outro esporte até. Dava a 3 na mão dele e deixava o moleque desandar daqui uns dias, tá ligado? Deixa ele jogar e ver qual é que é a dele. Põe ele para jogar aí nos jogos mais simples, tipo num jogo contra o Velo Clube, no jogo da última rodada, vai dando essa moralzinha pro moleque, porque no Acho que foi até por brasileiro, isso que ele subiu, tá? já dá para você ter assim uma noção maior e melhor daquilo que você precisa e que você tem nas mãos. E fora que é como eu falei no vídeo de pré-jogo, o time que começou o Campeonato Paulista não vai ser o time que vai terminar, como até o próprio técnico diz, não vai ser o time que vai começar o brasileiro. Sim, Então a gente já tem que pensar, por exemplo, o Campeonato Brasileiro começa lá para maio, independente do que acontecer com o Santos no Campeonato Paulista. sim, De maio para junho é um pulo, porque a gente já começa, não é no começo de maio, é ali no meados. Então, por exemplo, depois do dia 15. Aí você pensando depois do dia 15, o cara, por exemplo, o Sherman, que vem jogando bem já de um tempo. Se ele despertar aquilo que a gente já tinha falado nos primeiros vídeos do ano, que era falar que ele vai ser vendido, então você precisa de um cara que venha quando o moleque sai fora. Porque ele realmente ele se destaca positivamente. Não acho que ele esteja jogando aí do seu 100%. Porém, você pensando na base do ano passado, do time que terminou, pô, ele passou na frente de muita gente e ele foi o titular. sim, Independente se o Léo Godoy estava apto porque jogou. Porém, a primeira opção do Caixinha foi o moleque. Já dá para ver que é diferente. Há alguns burburinhos de que, tipo, como o Escobar é mais defensivo, joga o Sherman que é mais ofensivo junto com o Escobar. Só que não foi isso que aconteceu. Porque pensando
no desenrolar do primeiro jogo, não foi isso que aconteceu. Não Os mesmo. dois subiram juntos em vários momentos do jogo. Tanto Até o Escobar Escobar, com o os. Escobar, o Escobar até subiu mais porque do lado do Sherman tinha o Braga, né? Então ele não Aham. tinha opção. Aí você pensa assim: se você tem um ponta-direita bom, imagina o que o Braga poderia fazer com quando o que aconteceu quando o Soteldo caiu para a direita. Que eram. A triangulação era Pituca, o Sherman e o Soteldo. E os Sim. três trocando bola em várias triangulações que ocorreram dentro do campo no vídeo que é da transmissão. Dá para ver bem. Eu não sei se no campo dava para ver porque como eu sei onde você senta, era do outro lado. Então, talvez ficasse um pouco mais difícil de ver. Porém, na TV dava para ver exatamente. O Sherman avançava, recuava o Pituca e eles trocando posições no mesmo triângulo, como se fossem ângulos mesmo, para fazer as jogadas. Acabava ficando mais recuado. Três homens, que era o Rincon, o, o Baço e o Luan Pérez. Que também o recuado entre grandes aspas, porque em vários momentos do vídeo, né, da transmissão, você podia ver tanto os três na parte de cima do vídeo, ou seja, no campo de ataque do Santos, a qual o Santos Sim. estava atacando. Então, Uma não. coisa que eu reparei no jogo e foi muito inteligente da parte do Caixinha ter estudado isso, ter aplicado isso, e os jogadores muito mais inteligentes ainda em já ter pego, foi marca pressão lá em cima numa linha de 5-6. Aí, pô, os caras vai dar chutão, vai pegar todo mundo desarmado. Não, porque já tá todo mundo marcado também, mano. O Santos joga, você joga com 10 na linha, né? Então Aham. você tem 10 para você fazer marcar 10. Então, se você tá marcando 5 lá na frente, tem 5 que tá sendo marcado atrás. Se Isso. você tá marcando 6 lá na frente, tem 5 tem 4 sendo marcado atrás. Então, todos os chutão que o Alex Muralha deu ou que a zaga deu, o Escobar antecipou todos. Sim. Todos, 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 todos. Porque Quando não principalmente tava. não sei porquê. Toda vez que o Muralha dava chutão, ia pra esse lado esquerdo do campo, né? Ah, o Muralha é ruim, mano. Muralha. O Muralha, mano, se eu jogasse no time do Muralha, eu ia falar, ah, mano, o Muralha vai ser titular, então nem me leva, mano. Porque o Muralha, ele é o jogador que ele é o seguinte, mano. Se você não tomar gol, você vai ganhar, porque você vai fazer. Você E vai fazer eu um. acredito que o Santos aproveitou pouco. Não sei por que caralhos, mano, na mente dos jogadores eles querem ficar cruzando bola ali perto da grande área. Teve 3 ou 4 bolas do Sherman fazendo isso. Teve do Escobar também. Mas eu falo, gente, jogar contra o Mirassol, você vê que a zaga tá indo para trás, os volantes estão indo para trás, abriu-se o espaço, é chute no gol, pô. É só chutar no gol. É, só chutar no gol. E foi o que aconteceu no próprio gol de falta do nosso querido Amado. Pô, ele, Sim. ele chutou no gol. Ele chuta bem? Ele chuta bem. Não vou tirar o mérito do cara. Porém, nós já vimos goleiros fantásticos. Eu acho que até o próprio Brasão pegava aquela bola, mano. Não, pegava. Pegava. João O Paulo, eu acho que Muralha. pegava a bola. A falta foi bem batida? Foi bem batida, mas poderia, dava pra pegar. Porque no ângulo em si, na própria transmissão, dava para ver que ela não foi na forquilha. Ela foi saindo do meio pro canto. Foi no gol. Foi no gol. Porém, ela não foi no ângulo, aquela falta que tu. Mano, ninguém pegava. Que tu olha e tu fala, putz, mano, ninguém pegava aquela falta. Mas, pô, não foi tão assim. Ele chutou no Não, não. gol. E tava longe. Era uma falta de, eu acho que 20 metros, 27 metros, mais E ou outra, menos. né, mano? 40 minutos do segundo tempo, todo mundo morto, perna Cansado. cansada. Não é começo do jogo ali, 3, 4 caras pra bater. E o Santos não fez nem aquela
brincadeirinha de colocar 3, 4 pra bater. Só foi ele pra bola e não, tipo assim, pô, o cara me enganou. Não teve como enganar. Não, Muralha é ruim, mano. Muralha é ruim. E eu falo isso desde quando o Santos não se classificou. Porém, o que prejudicou o Santos no jogo na Copa do Brasil de 2017, Santos e Flamengo, eu acho que era quartas. O Santos tomou 2 gols besta, um do Guerreiro. Não, 3 gols besta, 2 do Guerreiro e um do Everton. O Santos fez mais gol porque todo chute que era no gol era gol. O Copete fez 3 gols por esse. O Vitor Ferraz fez 2. Pô, o Flamengo tomou 5 gols, 2 do Vitor Ferraz e 3 do Copete, pô. Não foi o Ricardo Oliveira que fez o gol. Sendo que o último foi no finzinho do jogo, mano. Foi, pô, Já do tava último do já Copete, eliminado. pô. Foi, de Foi o último cabeça. do. Jean Mota cruzou e o Copete fez o gol. Me lembro desse jogo perfeitamente. Eu fui nesse jogo na Vila e várias vezes eu reclamei algumas vezes, né, com o Vitor Ferraz que ele não sei que lapso na mente dele que ele tinha de ele tá voltando pra zaga, ele ir marcar o meio e deixar a lateral dele sem ninguém. E o gol do Everton foi justamente isso, que o David Braz dava condição e ele foi marcar o meio sendo que a ponta tava livre, tá ligado? Mas no princípio do futebol, essa é a jogada do lateral que ataca. Ele não volta pela lateral, ele Ele volta volta pelo pelo meio. meio. Eu tô ligado, porém. Então a culpa não é do cara, caramba. O cara tava fazendo a dele, a culpa é de quem não cobriu. Nesse jogo Mas aí, olha quem era o zagueiro, pô. quem? Quem era o zagueiro? Acho que era Braz e Veríssimo, O mano. Braz e Veríssimo. Era do Braz, pô, porque o Veríssimo tava do outro lado. Nesse jogo aí, o que me deixou puto foi o segundo gol do Guerreiro. Não foi do Everton, foi do Berril o gol. Ah, é mesmo. Foi do Berril. O que me deixou puto foi que no segundo gol do Flamengo, o Flamengo ficou 1 minuto tocando bola. E o Começou, Santos, né? pô. Começou o segundo tempo, o Flamengo ficou 1 minuto tocando bola, fez o gol e o Santos não pôs o pé na bola, mano. Mas lembra que era o técnico nessa época? Levice. Le... Que Pior era. treinador do mundo. O cara não treinava, pô. Se O cara vocês tava achavam ruim reclamando do do Carilli, o cara Carille, não treinava, pô. O cara não tinha nem coletivo. o cara falava, pô, mano, vocês sabem o que faz, mano. Só joga. Pô, não tinha um preparador, não tinha ninguém, cara. É isso O que eu falo, auxiliar mano. era o Elano, que tava saindo de De, jogador de jogador pra técnico. para técnico, era o auxiliar dele. E ó, quando ele foi mandado embora, o Elano deu muito mais caldo, tá? Deu. O Elano deu. O Elano ganhou do Flamengo, o Elano ganhou do Atlético Paranaense lá. É. O Elano ganhou do Flamengo lá no Rio. Lançou o Lançou o Rodrigo. Rodrigo. Eu tava nesse jogo que ele lançou o Rodrigo Santos e Atlético Mineiro. Ele olha pro banco. Aí eu falei pra Débora, pô, aí está o Marti, o partido, um novo craque do futebol mundial. E nesse jogo teve uma curiosidade que o Eu nosso acho que ele ídolo. fez até gol nesse jogo aí, não fez? Não, ele entrou já no finzinho do jogo. Tipo, nos 40, por aí. O Santos ganhou esse jogo de virada, 2-1. E do outro lado era o Atlético Mineiro do nosso ídolo, Robinho. E aqui a gente já falou sobre o Robinho, né? Sobre o caso dele. O CPF Robinho fica de fora, que a gente fala só do que ele fez em campo. CNPJ. CNPJ Robinho. E, e eu passei o jogo inteiro ali no vidrinho, né? Que ali é o meu lugarzinho de sempre. E gritando na orelha dele, mano, xingando o Robinho de tudo quanto era nome. E ele tava incomodado de ser mal recepcionado na casa dele, né?
E aí ele sai no finzinho do jogo, ele já sai ali cansado, e ele saiu bem do meu lado, mano. E eu bati no vidro, gritei por ele, até que ele olhou. Eu disse: Robinho, te amo. E o estádio inteiro se deu-se risadas, e ele também. Então, Acontece, essa acontece, acontece. acontece, é aquela ex que ainda mexe com você. É o Robinho. Não, é que nem eu tava falando com a minha esposa, mano. Foi ontem. Tava falando de futebol e o caramba 4 e pá. Aí eu falei, pô, eu tenho 3 ídolos no esporte, mano. No esporte em si, porque eu conto é, na totalidade, porque eu vejo muita coisa além de futebol. E eu tenho 3 caras que se um dia, devido ao canal ou qualquer eventualidade da vida que eu entrevistasse ou tivesse no mesmo ambiente, que eu tivesse um contato com o cara, eu ia ficar em choque, mano. É o Robinho, o Neymar e o Michael Jordan, moleque. Aí eu falei pra ela, pô. Pô, Robinho. Eu falei, pô, Carol, tu não tá entendendo. Foi 7 pedaladas, pô. Foi 7 pedaladas e 20 anos de sofrimento, mano. É que eu não fui menino da fila, né, mano? Eu nasci já no final dos anos 90. Então, tipo, eu não peguei a fila mesmo, igual meu pai, que, pô, ele viu uns times da hora nos anos 80, do nada começou a perder, perder, Mano, perder, perder. você sabe que assim, o brasileiro em si não valoriza o contexto, né? O brasileiro em si, ele valoriza só o resto, né? Uhum. Ele não valoriza, tipo assim, o tudo. Só valoriza o que importa. O Santos na década de 90, o Santos faz um brasileiro na década de 80 ali, tinha times muito bons. Foi vice-campeão brasileiro em 83. Aí, beleza, perdeu pro Flamengo, foi o maior público da história do Morumbi, do Maracanã, o maior público da história do futebol do Brasileirão, né? O maior público do futebol mundial é Santos e Milan, no Maracanã. É o maior público da história do futebol mundial, 63, né? 63. Aí, o Santos em 90. O Santos começa bem, né? 91, 92, 93, 94. Aí, 95, o Santos foi vice-campeão pro Botafogo. Então, o Santos vinha bem. Meu pai tem mó rancor do Botafogo por causa disso, né? Aí, em 96, o Santos briga para não cair pela primeira vez desde a era Pelé. O Santos brigou para não cair em 96, fez uma péssima campanha no Brasileirão, quase caiu. Ficou ali em 16º, por ali. Ficou bem na beirinha ali. Aí, em 97, o Santos foi campeão da Comembol. Uma Recopa Não, ou Rio São 90, Paulo? 97, o Santos foi campeão do Rio São Paulo em cima do Flamengo. Beleza. Era um título expressivo. Na Não era um época era. título, não era um título inexpressivo, é. Tanto é que os times nem disputavam o Paulista direito, mano. Já entrava numa outra fase lá no Paulista, porque tinha o Rio São Paulo. Aí em 98 o Santos ganhou a Comembol. A Comembol era a sul-americana da época. Depois da Comembol virou Mercosul e depois da Mercosul virou Sul-Americana. É o mesmo campeonato. O Santos ganhou a Comembol em 98, num jogo que os caras deram até tiro nos jogadores do Santos lá na Argentina. Santos e Rosário Central. Aí, em 2000, teve a Copa João Avelange. Em 98, o Santos foi semifinalista do Brasileiro. Em 99, o Santos foi quartas de finais do Brasileiro. Os dois foram eliminados pelo Corinthians, que foi o campeão. Em 2000, o Santos fez um Brasileiro ok, não se classificou, mas também não passou sufoco. Em 2001, o Santos teve foi semifinalista do Paulista, tomou aquele gol faltando 10 segundos lá do Corinthians. E aí, em 2002 em diante, o Santos foi campeão, mas o Santos em si, a gente era menino da fila, mas não era um time, péssimo dos péssimos. O que Só não ganhava acontecia o título mesmo, né? só não ganhava título. O que acontecia muito,
que dava a impressão que o Santos era largado era que não tinha notícias. Os veículos de imprensa não desciam aqui na Baixada, como hoje em dia não desce. Só que hoje em dia tem o WhatsApp, hoje em dia tem um Twitter, hoje em dia tem uma conversa que E você pode fora ter. que, por exemplo, eu até vi um vídeo ontem de um cara da mídia, se eu não me engano, ele é da ESPN, ele falando referente ao Santos. Ele falou que é uma vergonha você ir para a coletiva e não ter nenhum veículo oficial de notícia. Não ter, tipo, uma Globo, um SBT, uma ESPN, quando é o jogo do Santos. Que tava lá eram os cara de canal, então você pensa assim, tava o que são jornalistas também, porém é de um canal alternativo que é deles, como o Felipe Noronha, como o Eduardo Jardim, como outros exemplos aí de Ademir veículos Quintino. Ademir Quintino, que não são, teoricamente, de um veículo oficial. É quem cobre o Santos, porque cobre o Santos, porque tem o canal do Santos, tá ligado? Então, porque esses caras aí que você citou hoje, provavelmente sofria ou sofreu, assim como eu que morava longe daqui, morava em São Paulo, as notícias não iam para lá, mano. Não tinha notícia do Cara, Santos. na época era jornal, né? Cara, pra tu ter notícia do Santos, não era em jornal grande, não, era na tribuna, tá ligado? Era ali O... aonde saía realmente notícia do Santos, de você ver. Então, por exemplo, na época tinha um contato maior. Se você pegasse jornal, eu morava do lado de um bar que ele assinava diversos jornais, que é o seu Disseu, que está com Deus hoje em dia, faleceu ano passado. Ele tinha diversos jornais. Então, se você passasse, pedisse para ele, tá ligado? Ele tinha a tribuna, ele tinha vários. Mas se você queria ler notícia do Santos, era só na tribuna. Eu me lembro perfeitamente, mano, que, tipo assim, tinha os programas esportivos, né? Os caras falavam assim, ó, vamos falar dos times de São Paulo e tal, que não sei o quê. Aí falava lá 20 minutos do Corinthians, 20 minutos do Palmeiras, que era na época a grande rivalidade, 15 minutos do São Paulo, aí os outros 4 minutos resumido ali davam um debatezinho. Aí falava assim: e o Santos treinou hoje na Vila Belmiro. Acabou o programa. Essa era a notícia que chegava para nós lá em São Paulo. Aí meu tio falava assim pra mim, meu tio é santista, tal, minha família inteira falava assim pra mim, pô, o Santos vai fechar, mano. Aí eu falei, você é louco? Falei, vai fechar, não tem notícia? Não, tio, não tem notícia porque, sei lá, aconteceu alguma coisa. Não, não tem notícia, mano, o Santos vai fechar, ninguém quer ir lá cobrir o Santos. E isso acontece até hoje, você pode ver que o que acontece? Tassiano a 30 milhões de reais. Quem noticiou isso daí? Né? Quem foi que noticiou isso daí? Tassiano a 30 milhões de reais. Foi jornalista que não está na Vila Belmiro. Até é engraçado porque parece hoje que soa como uma soberba, porque eu participo de grupos lá do WhatsApp lá de São Paulo, que os caras ficam com essas notícias. Notícia dos preguiçosos, que pega o que vê na internet aí, o que escutam falando, e já sai noticiando. Né? Então, o Tassiano não foi por 30 milhões pelo Santos. O Tassiano foi por 6, foi 1 milhãozinho e pouco que o Santos pagou por ele. Não foi os 4 que foi noticiado. Assim como aconteceu aí recentemente do Rony. O Rony, o Santos, em nenhum momento o Santos cogitou em pagar 40 milhões no Rony. Mas lá no grupo que eu participo, os caras estavam como? Não, puto, o Santos tá louco, pagar 40 milhões num lixo que nem o Rony, que não sei o que e tal. Pô, a notícia não saía daqui, mano. Isso que era o problema. Então, a gente que ficou nessa época ficou carente de time e de notícia, não sabia o que estava acontecendo. A gente só sabia de notícias do Santos quando o jogo passava na TV, mano. E que, porventura, naquela época, passava bastante jogo do Santos na TV. Né? Então, a gente tinha ali uma oportunidade de ver realmente o que estava acontecendo no Santos quando o Santos passava em televisão, mano. Então era isso que acontecia. Fora isso, é muito difícil, né, mano?
Eu tenho até com a sua licença entrando no pré-jogo de Ponte Preta, o que esperar de Santos e Ponte. Faltam apenas 5 gols para o gol 13.000. Será que no clássico teremos esse gol 13.000? Podia, né? Ia Podia. ter um... Não menosprezando a Ponte, nossos amigos de Campinas aí, não menosprezando, mas pô, um 4x0 pro Santos lá e fazer 1x0 aqui, é uma boa, tá? Poderia ser assim, ó. Vamos ser 3-0 pro Santos lá, em Campinas. 3-0 não, né? 3 gols o Santos faça. 3 gols de diferença. Podia ser até 3-1, 3-2. Aí aqui, logo no 10x0. comecinho, logo no comecinho, 1-0 pra nós. Aí lá no finalzinho, o gol do Lucas Braga. Nossa! Pô, mas você já viu, já pegou? Eu vi ontem, mano. Eu esqueci de salvar. No Instagram tava mostrando quem foi quem. O gol de 11 mil. Foi o Dutra, o de 11 mil. Eu não lembro de 12, mano, quem Não, o foi. de 10.000 foi o Dutra. O Dutra, eu O de lembro. 11.000 foi o Paulo César. Pô, isso mesmo. O de 12.000 foi o Gabigol. De 12 mil foi o Gabigol. De 13 mil que eu não lembro, mano. O de 13.000 vai ser. Ah, é agora. Puta, mano. De 12 mil foi o Gabi, mano. O de 12.000 foi o Gabigol. E o de 12.500 foi o Gabigol também, mano. É, que eu lembro que foi em 2015 ou 14 que ele fez de 12 mil, aí em 2018 ele fez de 12.500. Não, ele fez 2012. O 12.000. Foi assim que ele subiu e fez o gol de 12.000. Aí, na volta dele, ele fez o de 12.500, quando ele voltou pro Santos. É, pô, 2018. Aí foi até contra o Fluminense esse jogo com aquela camisetinha dourada. É, branco e dourado. Mas pode abordar aí mais do jogo da Ponte, que amanhã eu vou ver se eu consigo gravar um vídeo que vai sair a prévia de escalação, alguma coisa assim. Vou tentar fazer o que nós fizemos naquele dia. E para ir dar decorrimento amanhã de manhã, ali, final da manhã, eu vou tentar estar postando. Porém, já fique avisado que o Santos, nesse calor de 31 graus hoje, deve ter terminado o treino há poucos minutos, deve estar almoçando. Cara, o que eu espero pro jogo de amanhã é um time ainda com mais fome, com mais vontade de jogar e de vencer a Ponte Preta. Eu acredito que o Caixinha vai mexer o time, algumas peças. Também acho. Por exemplo, vai dar uma segurada no Soteldo, se ele teve uma entorse. Eu acho que No, o Sherman não começa jogando. no Sherman, eu acho que ele vai dar uma segurada no Baço também, que saiu machucado, no Rincon. Então, acho que ele vai dar sim uma segurada pensando no clássico. Também acho. Já esses treinadores estudiosos, as pessoas falam assim, mas eles fazem da seguinte maneira, né? O jogo da Ponte, na cabeça dele, já está definido desde quinta. Ele já está pensando no Palmeiras. É. Caixinha. O jogo de amanhã já está Porque definido o desde tanto que eu quinta. acho que ele vai poupar o Sherman pro jogo do Palmeiras. Exatamente. Então, ele já está pensando em quinta-feira usando o time de amanhã. Isso mesmo. Então, de quinta não, quarta-feira. Ele já está pensando nesse jogo aí e eu acredito que ele vai dar essa segurada no Santos, mas eu acredito numa vitória do Santos, não fácil, porque jogar lá em Campinas nunca é fácil. Moisés do Carelli. E a Ponte Preta está com um time totalmente renovado, ganhou do Novo Horizontino, que por sua vez está com um time desmanchado, né? Um E eu vou time, falar pra tu, hein? O Novo Horizontino pra subir não sobe esse ano não, da B pra A, tá? se não cair, para C, tá? Porque não digo nem que desmontou o time, porque eu não sei quais jogadores saíram. Só soube do Luizão, porque o Luizão veio pro Santos e confesso que não pesquisei muito sobre. Referente a isso, tá ligado? Acho que foi ele e o Léo Gamalho, né, que saiu. Ele, o Léo Gamalho Porque o Léo e, Gamalho tava no Novo Horizontino, veio pro Mirassol. e mais um menino lá que era da fumaça, que fazia fumaça lá. Danielzinho?
Eu acho que era. Um moleque da E foi pro fumaça lá na frente. Mirassol. Então, se foi o Danielzinho, foi pro Mirassol também. Mas, teoricamente, são poucos jogadores, mais jogadores estrelados, tá ligado? Do elenco do ano passado. E, Ah, e o Danilo Barcelos, que foi pra Ponte Preta. então, mas aí tu pensa assim, pô, o cara subiu da B pra, caiu da B pra C. Então, tipo, é um jogador que não era muito utilizado, teoricamente, né? Não, no Paulista ele foi. Eu me lembro que eu xinguei bastante ele no Paulista. Na Série B eu não. Pelo Não me menos contra o recordo. Santos. Pelo menos contra o Santos eu não me. Eu acho que ele entrou no decorrer do jogo, mas. Não foi aquela peça fundamental a qual ele foi nos outros jogos, tá ligado? Não. Então eu tô indo nessa mesma linha que tu, pensando aí no pré-jogo. Eu quero vir com o vídeo do pré-jogo também amanhã, pelo fato de a escalação já estar esboçada. E provavelmente deve sair notícias entre hoje à tarde e amanhã de manhã. Aí é legal a gente estar abordando alguma notícia mais quente, vamos dizer assim. E eu Sim. acredito que amanhã eu não quero ser o mensageiro do caos. Porém, ele vai colocar algumas peças, eu acredito, que é para fazer aquele experimento que você falou com a molecada. Eu acredito que uma molecada vai entrar massivamente no jogo de amanhã. Não digo começar, eu digo que vai entrar. Amanhã É, então. Pode ser que ele coloque o Luca Meirelles amanhã. não sei se começa, tá ligado? Mas Eu acho que sim, ao mano. longo do jogo, eu acredito que sim. Eu acredito que Sabe por que eu amanhã acredito que sim? Que possa ter uma grande chance? Porque o Wendel correu demais sim. no jogo. Tava cansado Ah, também, não tava bem. mas ele morreu cedo. Tudo bem, ele morreu cedo. Mas mesmo morto, ele tentou pelo menos correr. Então, eu acredito que o Wendel vai descansar esse jogo. E amanhã eu Né? E acho que quem vai de lateral direito vai ser Léo Godoy e Rainer, tá? Léo Godoy e Rainer na esquerda? Não, eu acho que vai. Léo Godoy de um lado, Souza do outro. Eu acredito que o zagueiro só fica o Luan Pérez e sai durante o jogo. Isso se ele não quiser dar ritmo pro Zé Ivaldo e pro Luizão, tá ligado? Começar já logo com os dois. Tipo Sei. assim, começa Zé Ivaldo e Luizão e durante o jogo tu tira um pra colocar o Luan Pérez pra também não perder o ritmo. Brasão vai ir pro jogo, não tem como. Acho que meio campo vai entrar o Rian aí. Acho que o O Pituca é Schmidt. recuado. O Schmidt não entrou bem, mano. Eu acho que ele não gosta do Schmidt, sendo bem sincero. É, né? Quando a gente fala não gosta, né? Não é que o cara odeia a É, pessoa. Não gosta do estilo dele. Mas acho que o Schmidt ainda tá na rotação Carille, mano. foi o que eu ouvi em outros canais também que eu concordei bastante, cara. É o cara que, tipo, pô, ele tá numa rotação muito abaixo. Que eu não sei se você lembra quando ele veio do Japão, ele tava muito No auge acima. ali, né? Não, muito acima do restante do pessoal. Era ele, o Pituca, muito dinâmico, muito rápido. E, tipo, depois que. Pô, tu tá vendo que ninguém tá correndo, tu vai correr pra quê, Não, é. cara? E as propostas começou a chegar, ele já desgastou logo, né, mano? É, pô, não tem como. Mas falando no contexto geral, acredito que vai Schmidt, Rian. Eu acho que o Tassiano vai de titular amanhã. Pode ser. E ele vai jogar na dele, né? Teoricamente. Acho que o Lucas Braga joga amanhã. Acho que vai entrar a trinca titular. Eu acho que vai ser o Wendel, o Lucas Braga. Eu acho que ele coloca o Guilherme por enquanto. No meio, Tassiano, Rian e Schmidt. E Léo Godoy de um lado, Souza do outro, porque, tipo, teoricamente, baseando-se ainda pelo aquele jogo do Atlético, lá atrás, que a gente tomou 4-1, que foi o jogo do amistoso. Jogo da mistura, não. Treino. O jogo treino do amistoso lá. O que eu acho que aconteceu foi o seguinte: foi o time que jogou um tempo de 25 minutos e não fedeu nem cheirou, tá ligado?
foi o time que ficou no 0-0 contra o Atlético. Não fez gol, mas também não tomou gol. Esse foi o time que jogou. Que era o Luizão, o Zé Ivaldo, o Léo Mas Godoy. nesse time aí tá faltando gente. Tá faltando o atacante e tá E o faltando. Supa. Não, o Yusupa entrou depois, pô. Então, tá, pra entrar nesse time aí. Não, pô, não fala isso. Não. Esquece isso. E o Supa e o William do Bigode. Mas o William Bigode eu acho que não joga nem mais pelo Santos, tá? Sem querer ser mensageiro do caos aqui, eu Ah, acho que mano, ele eu vai acho que eu ficar. acho que Vai no fazer Paulista aquilo. ainda vai, mano. Não, vai fazer aquilo que você falou pra fazer no passado com o Patrick. Pô, falar que tá machucado. Deixa o Pô, cara mano, aí, a mano. hora que, a hora que eu entrei no. A hora que os caras entrou em campo, o Patrick já foi pro lugarzinho dele, mano. Parecia eu entrando na vila, já vai pro meu lugarzinho, mano. Acredito que nós abordamos tudo, correto? Ou tem Correto. mais alguma coisa aí que você queira falar aí? Não, não, tá dando uma hora quase agora já de live, tá. Então, beleza, campeão. Amanhã vamos tentar voltar com 2 vídeos. Um ministrado por mim e outro pelo Santista aí. A gente vê aí como a gente vai poder estar fazendo. Que a domingão é dia de família, Sim. é dia de futebol. Então a gente tem que ver como é que vai estar nosso dia a dia amanhã. Porém, quarta-feira, primeiro clássico do ano, sem querer farpar o nosso Guarani da capital, acredito eu que por mais que o Palmeiras seja um bom time, esteja vindo bem com o Abel, o Santos vai ganhar bem, vai tomar gol, não vou falar que não vai tomar. Porém, o Santos ganha bem na Vila Belmiro quarta-feira. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Eu assisti o jogo do Palmeiras e Portuguesa. Se for esse time aí que jogou contra a Portuguesa, se for ele que for jogar contra o Santos não vai nem tomar sufoco, mano. O time do Palmeiras é um time recheado de meninos. Ah, mas são meninos bons. São meninos bons, mas é menino. Os caras são meninos lá. Na primeira entradinha aquele tomado pituca é o que os caras falavam do Neymar, então a gente sabe como é que funciona. E nem Então, todos têm personalidade, foi o que você falou até no começo do vídeo. de repente, na quarta-feira pode ter surpresas na Vila Belmiro, a gente não sabe. É. Positivas para nós santistas. A gente não sabe o que está para acontecer ainda nos dias que virão. Como diz o Jorge Igor, a minha bola de cristal tá quebrada, ainda não arrumou. É. Então, se de repente lá no dia na terça-feira, na quarta-feira, a gente tem uma excelente notícia para nós santistas. E aí essa excelente notícia está pela Vila Belmiro do nada, é um a mais para ganhar o jogo do Palmeiras. Essa excelente notícia tá treinando bem. Então, Marcou gol no amistoso que teve. Os caras não querem, né? acontece. Como diz a minha mãe, se não você não quer, tem quem queira. E ó, lembrando que o jogo de amanhã é contra a Ponte Preta, transmissão da TNT Sports Com o Jorge Igor na voz. na HBO Max. E um recado para a nação santista aí que está nos assistindo. Apesar de que a gente sabe que é um programa muito ruim, muito fraco, mas é o único meio de você fazer o Santos um pouco mais forte. Seja sócio rei. Isso é uma abordagem importante que a gente precisa Aumentou aí. o número de sócios ano passado, graças a Deus aí, né? A gente precisa encher o sócio de Contribuintes. pessoas contribuintes, né, adimplentes. O Santos tem hoje um número bom, que é 40 e poucos mil, 47 mil pessoas, quase É, 50, mas precisa aumentar, dobrar muito isso daí. Então, seja sócio rei, ajude e contribua com o Santos. Tem vários planos lá para você, ele que caiba no seu bolso aí. Ajude e contribua. E é isso aí, Vitinho.
É isso. E curta, comente, compartilhe aqui embaixo. Estamos disponíveis aí. A gente vai estar trabalhando aí mais e mais para trazer vídeos mais interessantes, vídeos mais legais. E estamos disponíveis nos comentários para sugestões. Qualquer coisa aí, áudio, qualquer domínio técnico aí a gente esteja. Estamos disponíveis para indicações. E estamos aí amanhã, Santos, 8h30 da noite, 20h30. Amanhã à noite é o último jogo, acho que da segunda rodada. Acho que não tem mais jogo na segunda-feira do Paulista, não tenho certeza. Não, por hora não. Por hora não, né? Então o Santos vai finalizar a segunda rodada do Paulista amanhã contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli e esperamos ver um time a fim de jogar. Só isso. Ganhar é consequência da vontade. Beleza? Até o próximo vídeo aí, molecada. E tamo junto. E vai pra cima deles, Santos.